Boa noite, começando mais uma live. Tô colocando o título da live aqui rapidinho. Hoje eu vou falar sobre reconhecimento no trabalho. O caminho, vou apresentar o caminho para quem se dedica muito, o título é grande, para quem se dedica muito, mas ainda não teve reconhecimento profissional. Boa noite, Keila. Mas ainda não teve reconhecimento profissional que merece. Eu já passei por isso. Então é uma live que é uma história que eu me identifico, eu vivi isso, de se dedicar muito, se empenhar muito, ser aquela profissional dedicada, prestativa, disponível, e aí eu via que eu fazia muito e o reconhecimento não vinha. Então, ao longo da minha experiência de trabalho, eu fui entendendo que se dedicar muito, ser muito prestativa, ser muito boazinha, estar disponível demais, não funciona para quem está buscando reconhecimento, valorização, para quem busca uma promoção, para quem quer ser promovido, para quem quer um aumento salarial, para quem quer oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, ser boazinha, prestativa, aquela pessoa que está ali sempre disponível, isso já é um erro. Então, se você é essa pessoa, eu quero te contar que você está agindo de maneira errada da mesma forma que eu. Eu fui descobrindo algumas mudanças no meu posicionamento que me trouxeram muito mais reconhecimento do que essas que eu fazia antes, né? No começo da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, os meus primeiros empregos, né? Eu achava que eu seria reconhecida se eu fosse uma boa profissional. Só que nós, mulheres, a gente tem um complexo da mulher boazinha, né? Tem dentro de nós, muitas de nós carregam isso, né? Essa boazinha que quer ajudar sempre, que está disponível sempre, que quer resolver os problemas dos outros, que quer fazer a empresa andar, que veste a camisa. E muitas vezes essa pessoa que se dedica muito, que veste a camisa, nem sempre essa pessoa é reconhecida. Por que isso, né? Por que acontece isso da pessoa que é boazinha, aquela pessoa que tenta ajudar, está sempre tentando ajudar, tenta manter um bom relacionamento com os colegas de trabalho? Por que essa pessoa nem sempre é reconhecida, é valorizada dentro do ambiente de trabalho ou em outras áreas também, até empreendedoras? A empreendedora boazinha demais, tem muitas empreendedoras que têm esse perfil boazinha, que não crescem, não se desenvolvem profissionalmente, não são valorizadas, não alcançam reconhecimento. Porque esse boazinha demais, na verdade, ele é um problema. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você vê alguém que é bonzinho demais, uma pessoa muito boazinha, você fica desconfiado. Você já notou isso? Quando você vê uma pessoa que aparentemente é perfeitinha demais, ela gera duas sensações em você. Primeiro, você desconfia, você acha que tem algo de errado, e aí as pessoas ficam com o pé atrás, os colegas ficam com o pé atrás. Como é que essa pessoa pode ser assim, tão boa, tão generosa, tão perfeitinha? A gente desconfia muito das pessoas que parecem perfeitinhas. Então, o boazinho, a pessoa boazinha, ela já gera uma desconfiança nos outros. Por mais que você realmente seja uma pessoa boa, tenha um caráter bom, se você está sempre ali demonstrando isso, isso gera uma desconfiança. Outra coisa que atrapalha quando você tem esse perfil boazinha é que parece que você está confortável. Então, a pessoa boazinha, que ajuda muito, que faz muito, que está sempre sorrindo, está sempre alegre, né? O que ela está demonstrando? Que ela está confortável. Então, para que eu vou dar uma oportunidade de crescimento para quem está confortável, para quem está feliz no cargo dele? Isso aconteceu comigo. Surgiu uma oportunidade num lugar que eu trabalhava, surgiu uma oportunidade, um cargo melhor, e aí não me deram porque acharam que eu estava muito feliz no meu cargo.
Então, às vezes, a nossa comunicação é essa, você está feliz, você está satisfeita. Então, ser boazinha pode ser um impedimento no seu crescimento profissional, no seu posicionamento, porque a pessoa boazinha, ela vai dizer muito sim, a pessoa boazinha, ela vai sempre tentar fazer aquela política da boa vizinhança. O que é essa política da boa vizinhança? Ela não vai entrar em conflito, ela vai concordar muitas vezes. Então, esse perfil boazinha no ambiente de trabalho não é um perfil que favorece o crescimento, não é um perfil que favorece a sua valorização profissional. Então, essa já é uma dica para quem está aqui assistindo essa live, que se dedica muito ao trabalho, que é muito prestativa, que tenta manter uma relação boa com todo mundo, começa a rever algumas coisas. Porque quando você tenta manter uma relação boa com todo mundo, você acaba deixando de expressar sua opinião, de ser mais autêntica, de dizer o que você pensa. E aí você vai se adaptando ao contexto. Então, quem está buscando reconhecimento profissional, hoje eu vou contar para você o atalho, um caminho mais fácil para você alcançar esse reconhecimento. Quem aqui trabalha em alguma empresa ou é empreendedora, comenta aqui para mim, para eu saber o perfil de vocês que está assistindo aqui. E aí eu direciono essa live para esse perfil. Se tiver mais empreendedora, eu vou falar sobre as empreendedoras, como empreendedora ter mais reconhecimento. E se tiver mais profissionais que trabalham de carteira assinada, CLT, também eu vou dar algumas dicas. O que acontece se você trabalha numa empresa? Antes de falar sobre isso, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô vendo muitos coraçõezinhos subindo, já tô alegre de ver esses corações. Eu quero falar sobre isso. Se você tá curtindo essa live, se você tá achando essa live útil, convida uma amiga, convida uma pessoa que é empreendedora ou que é uma profissional que quer crescer profissionalmente. Convida essa pessoa para assistir essa live, chama essa pessoa para cá. Uma amiga. E se você está curtindo, aperta os coraçõezinhos para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas e mais pessoas também poderem receber esse conteúdo. Então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre um atalho para quem quer reconhecimento profissional. Primeiro ponto, você vai continuar se dedicando muito, né, para alcançar esse reconhecimento, mas você vai se dedicar de uma forma diferente. Se você é a boazinha que tenta agradar todo mundo, se você é empreendedora, por exemplo, como que é uma empreendedora boazinha? Ela sempre vai tentar manter ela quer que o cliente saia feliz e algumas vezes o cliente sai feliz e ela sai triste, né? Porque ela quer dar desconto, ela quer manter aquele cliente. E aí ela vai tentar dar desconto, vai tentar dar um brinde e às vezes o brinde reduz o lucro dela, então ela tenta agradar, mas ela costuma sair em desvantagem. Você pode tentar agradar desde que você não saia em desvantagem. Então, se você vai com esse perfil boazinha, é algo que você precisa mudar. Você precisa ter um perfil mais firme e mais estratégico. Você vai dedicar muito, mas vai dedicar de forma estratégica. Se você é empreendedora, você precisa aprender sobre vendas, você precisa aprender sobre comunicação com você tem que aprender algo que é estratégico para a sua profissão, para o seu trabalho, para o seu negócio. Então você vai se dedicar muito, mas vai se dedicar de forma estratégica. E para se dedicar de forma estratégica, você precisa de um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então você tem que pensar assim: eu quero ser reconhecida, mas esse reconhecimento pode ser que não seja imediato, ele pode levar um tempo, porque eu vou construir algumas coisas aqui ao longo da minha jornada profissional. Algo que você precisa construir. Qual é o principal atalho para você ter reconhecimento profissional? Autoconfiança. Esse é o atalho que você precisa. Esse é o ingrediente que você precisa para ser valorizada profissionalmente. As pessoas, elas não te valorizam. As pessoas reconhecem o valor que você se dá. Então coloca isso na sua cabeça. As pessoas, os seus colegas de trabalho, os seus chefes, os seus coordenadores,
eles não te valorizam, eles reconhecem o valor que você se dá. Então, o que você está comunicando com a sua postura? O que você está comunicando com a sua forma de trabalhar? O que você está comunicando com o seu jeito, com a forma como você lida dentro da empresa? Com o seu comportamento dentro da empresa, dentro do seu negócio? O que o seu comportamento comunica? Está comunicando que você é uma pessoa segura, uma pessoa que confia no seu trabalho, uma pessoa que acredita na sua competência? Ou está comunicando que você é uma pessoa que tem muita dúvida sobre si mesma? Você vive com uma incerteza, né? Será que meu trabalho é bom mesmo? Será que ficou bom? A pessoa insegura, ela está sempre buscando feedback dos outros. Então, se você está sempre perguntando, ficou bom? Você gostou? Você acha que isso que eu fiz ficou legal? Isso já demonstra insegurança. A autoconfiança é o que você precisa desenvolver para ter reconhecimento, para ser valorizada. A sua postura insegura pode estar comunicando que você não confia no seu trabalho. O que eu vejo acontecendo muito, gente? O que eu vejo acontecendo? Eu vejo profissionais que são muito boas, todo mundo percebe que elas são talentosas, menos elas. Então, se você é essa pessoa, começa a refletir a respeito disso. Todo mundo vê o quanto você é boa, menos você. É como se você estivesse cega para os seus talentos, cega para as suas habilidades. Então, você precisa reconhecer isso. O que eu tenho de bom? O que eu faço de bom? Quais são as minhas principais habilidades? O que eu contribuo? Onde eu agrego aqui no ambiente de trabalho? Qual o valor que eu estou agregando aqui? Você precisa fazer essa autoanálise. Você precisa parar para pensar a respeito de si mesma. De vez em quando, tire um tempo para fazer uma autoanálise, para observar onde você está avançando, para observar também onde você precisa avançar, aprender com quem já está lá na frente. A gente tem que se colocar como aprendiz na vida. Às vezes a gente vai pela arrogância achando que já sabe muito e não é bem assim, né? Você tem que observar quem já tá lá na frente, quem já faz, quem já chegou onde você quer chegar, e você tem que aprender com essas pessoas. O que essas pessoas têm? Como é a postura delas? Como é o posicionamento delas? Como é o tom de voz delas? Como elas se comunicam? Como elas se expressam? Observe essas pessoas. Então, o que eu disse aqui, o atalho. Qual é o atalho para você alcançar o reconhecimento? Você vai construir um planejamento. Você vai continuar se dedicando muito, mas você vai se dedicar muito de uma maneira diferente. Você vai se dedicar muito para você ser valorizada em qualquer lugar que você estiver. Não é para você ser valorizada dentro da sua empresa atual, não é para você ser valorizada por um cliente específico. É para você ser valorizada em qualquer lugar onde você estiver. Inclusive, se você decidir sair da empresa onde você está atualmente, você ser valorizada ao ponto de conseguir emprego de forma imediata ou encontrar uma saída, uma solução, criar seu próprio negócio. O que você precisa nesse planejamento é observar quais habilidades você tem que desenvolver. O que eu preciso? Faça essa pergunta. Quais habilidades eu preciso para ser uma grande profissional? Quais habilidades eu preciso para ser uma grande empreendedora? Quais habilidades eu preciso para eu me sentir bem comigo mesma, para eu gostar de mim como profissional? O que eu falei aqui, o atalho para você ser reconhecida é a autoconfiança. O que você precisa desenvolver para confiar mais em si mesma? Você precisa aprender coisas novas ou você precisa ter confiança para aplicar as coisas que você já sabe? Tem gente que faz 1 milhão de cursos, faz 1 milhão de qualificações, estuda muito, mas não tem confiança de colocar o que sabe em prática. Então não adianta muito, você estuda, você enche a sua cabeça de informações, mas na hora da prática você não faz. Então tem que ter essa consciência. Eu estou aprendendo, mas eu também estou colocando em prática, estou exercitando, eu estou treinando. Então dentro desse planejamento, o que você vai colocar? Quais habilidades você precisa desenvolver? Quais habilidades você precisa potencializar? Ou seja,
Aquilo que você já é boa, mas você vai ampliar aquilo, você vai tornar aquilo ainda melhor. E as habilidades que você não é tão boa e você vai ter que lapidar, pegar os seus pontos fracos, os seus defeitos e lapidá-los até eles se tornarem bons. Então esse planejamento você vai pensar primeiro no seu crescimento interno, na sua força interna. Algo que eu vou enfatizar muito aqui, gente, é sobre força interna. Quais são suas forças internas? Coragem, disciplina, foco, comprometimento. Quais são suas forças internas? Resiliência. Você é aquela pessoa que persiste, né? As coisas às vezes não estão indo tão bem quanto você gostaria, mas você consegue persistir, consegue se manter focada. Então vai observando as suas forças internas. Atualmente, quais são suas forças internas? Quais forças internas você precisa desenvolver? Tudo isso que você vai desenvolver nesse planejamento não é para a empresa que você vai trabalhar, é para você, é para a vida. Essas habilidades são para a vida. E é por isso que isso vai te trazer mais segurança, mais autoconfiança para se expressar, para se posicionar, para dizer não. Tem momentos no seu emprego, na sua empresa, que você vai precisar dizer não. Eu já vi mulheres muito boazinhas, que eu já contei aqui nessa live que é um erro ser a mulher boazinha, que ela se sacrifica pela empresa. Ela se doa, mas ela não tem um retorno. Se você está numa empresa e você quer crescer nela, você tem que entender que tem que haver uma reciprocidade. É tipo um relacionamento amoroso. Tem empregos que são abusivos, são como relacionamentos tóxicos. E tem empregos que você vê que existe uma reciprocidade, que você se doa, mas a empresa também doa, a empresa também retorna aquilo que você doou. Eu já vi pessoas que trabalham horas extras e não recebem por essas horas, que levam trabalho para casa no final de semana e não tem coragem de falar para o chefe, olha, eu não dei conta de fazer, você me passou muito serviço durante a semana, não dei conta, tive que fazer, tive que levar para casa. Meu final de semana eu passei trabalhando. A pessoa não consegue reivindicar o tempo dela. Se ela está numa empresa e dentro dessa empresa, por exemplo, ela tem um contrato de 44 horas. E aí, essas 44 horas não são suficientes para ela fazer o trabalho dela, a empresa tem que rever isso. Agora, tem gente que não fala, não reclama, olha, tá tendo muito trabalho, não tô dando conta de fazer dentro do meu horário. Aí a pessoa sacrifica o final de semana dela, sacrifica o descanso dela, sacrifica o tempo dela, o tempo que ela deveria estar com a família, com os filhos, curtindo a família. O que ela tá fazendo? Trabalho que ela deveria deixar para fazer na semana seguinte ou comunicar, né? Porque se tem muito trabalho e você não dá conta, então a empresa tem que rever essa distribuição do trabalho, talvez aumentar a equipe, senão você se sacrifica pela empresa e a empresa não está vendo esse sacrifício. E muitas vezes não vê o sacrifício porque você não fala, você fica calada. Não, eu sou boazinha, se eu reclamar, meu chefe vai me perseguir. Se eu reclamar, eles vão falar que eu tô errada, que eu tô enrolando, que eu tô com preguiça. O que acontece? A pessoa vai só acumulando serviço, deixando coisas que ela poderia fazer para ela. Ela vai deixando de fazer. Então você tem que pensar assim, até que ponto você tem que se sacrificar? Até que ponto esse sacrifício que você faz para a empresa vai gerar reconhecimento, vai gerar valorização? Ou simplesmente as pessoas vão pensar que você está confortável. Se você não reclama é porque você está satisfeita. E eu já falei aqui nessa live, pessoas satisfeitas, elas permanecem no mesmo lugar. Se você comunica para as pessoas onde você trabalha que você está satisfeita, para que elas vão te promover? Se você está satisfeita no cargo que você está. Se você está feliz no seu cargo, se você é prestativa, se você faz tudo alegremente, com sorriso, toda disponível, para que o chefe vai te promover? Você está comunicando que está tudo ok, que está bom. Aí o que ele vai observar? Aquele funcionário que deixa claro que ele quer ser promovido. Aquele funcionário que deixa nítido que se ele não for promovido, se ele não tiver oportunidade de crescimento
dentro daquela empresa, ele vai buscar em outra. Então você tem que olhar para isso. O que que a sua postura comunica? Eu contei aqui que eu perdi uma oportunidade de promoção, de ser promovida dentro de uma empresa que eu trabalhei. Teria um cargo alto, esse cargo eu fui mencionada, mas as pessoas acharam que eu estava muito bem, que eu gostava muito do que eu fazia, então que não valeria a pena mexer comigo, né? Me tirar daquele lugar. Então observe isso. E aí, gente, que eu falei, reconhecimento vem através da autoconfiança. Se você é uma pessoa segura, se você coloca limites, se você diz não, se o chefe fala, olha, eu preciso disso aqui para tal dia, e você tem coragem de falar, olha, esse prazo é inviável, nós não temos uma equipe suficiente, se você consegue se expressar, você está se posicionando, você está demonstrando segurança, você está demonstrando que não tem medo de perder. A pessoa que está ali, né? Falei, vou enfatizar essa live inteira sobre a pessoa boazinha. A pessoa boazinha, ela faz muito porque ela tem medo de perder. Ela pensa assim, se eu fizer muito, eles vão gostar de mim, se eu fizer muito, eles vão achar que precisam de mim, então fazer muito me mantém dentro desse emprego. Por que ela faz muito? Porque tem medo de perder. Então, medo de perder é um grande impedimento no seu crescimento. E a autoconfiança, quando você é uma profissional segura, você coloca limites, você deixa claro para a empresa até onde a empresa pode ir. Eu trabalhei num lugar, né, uma clínica, que eles queriam reduzir a minha comissão por atendimentos. E eu falei, aí me explicaram o motivo que queriam reduzir a comissão e tal. E aí eu falei que eu não concordava com aquela redução e falei por que eu não concordava. No fim das contas, a redução não aconteceu. Porque naquele momento eu me posicionei, no momento que eu recebi a notícia, já me posicionei direto para a pessoa que me trouxe a notícia, não fiz fofoca, não reclamei com o colega de trabalho, não reclamei com ninguém. Naquele mesmo momento eu já posicionei, eu não concordo com essa redução. Se aumentou o imposto tal, né? Vamos supor que era o imposto de 4%, eles queriam reduzir 10%. Falei, se aumentou 4%, não justifica reduzir 10%. E aí, naquele momento, sem fofoca, sem nada, sem conversas atravessadas, falei, a redução não aconteceu. E aí tem gente que tem medo de falar. Se eu falar, eles vão achar que é má vontade minha, que eu não estou entendendo o lado deles e tal. E aí o que acontece? A pessoa fica insatisfeita, começa a reclamar com os colegas de trabalho, começa a reclamar, acaba gerando alguns atritos dentro da empresa, que na verdade não é um posicionamento maduro. O posicionamento maduro é se expressar na hora certa, é ser pontual nas suas colocações, sem conversa, sem desvios, sem fofocas, sem criar um clima tenso dentro da empresa, né? Então, o atalho é a autoconfiança. Qual é a barreira? Se o atalho é a autoconfiança, qual é a barreira para o seu reconhecimento? A insegurança, a postura boazinha, a postura prestativa demais, aquela pessoa que se dedica muito, que faz o trabalho dela e o trabalho do colega. Essa pessoa, gente, me conta aqui, me conta quem trabalha para os outros, me conta se você vê essas pessoas boazinhas, essas pessoas que fazem a parte dela, a parte do colega. Me conta se você vê essas pessoas crescendo dentro das empresas. Não cresce. Cresce aquela pessoa que é mais firme, aquela pessoa que se posiciona, aquela pessoa que diz não. Por quê? Porque ela não está falando sim para adular ninguém, ela está falando o sim na hora que ela tem que dizer sim e o não na hora que ela tem que dizer não mesmo. Então, o atalho é uma postura segura, é uma postura confiante, é confiar nas suas capacidades, reconhecer suas capacidades, reconhecer o que você agrega dentro daquela empresa, você precisa ter essa segurança. E a barreira para ser reconhecida, para ser valorizada, é uma postura boazinha demais, prestativa demais, solícita demais, disponível demais. Essa postura, se você tem ela, está esperando o reconhecimento, lamento te falar que esse reconhecimento não vai acontecer.
Você vai ver os seus colegas sendo promovidos, você vai ver outras pessoas chegando na empresa, a empresa vai trazer gente de fora e aquele profissional, aquela pessoa boazinha demais vai continuar no mesmo lugar. O crescimento dela vai ser muito pequeno dentro da empresa, dentro do negócio. A gente precisa ter um tempero, né? O que é o tempero, né? É a medida das coisas. Às vezes a pessoa boazinha demais, ela precisa de um pouquinho de agressividade. Não é agressividade para brigar, não é agressividade para criar conflitos, criar confusão. É aquela agressividade de colocar limites, de mostrar para os outros até onde eles podem ir. Aquela postura também dinâmica, aquela postura, opa, se não tá legal, eu saio daqui. Não é você ficar falando isso, porque algo ridículo é aquela pessoa falando assim, ah não, se não tá legal eu saio, se a empresa não tá boa pra mim, eu saio. Quem ameaça, gente, não faz. A pessoa que fica ameaçando, ah, eu saio, eu arrumo outro emprego. Quem fica ameaçando passa vergonha. Então, ficar ameaçando, ficar falando, ah, não tá legal pra mim, eu vou embora, eu não preciso desse emprego, né? Ah, eu tenho, meu marido tem uma renda dele, eu trabalho aqui só para complementar a renda e tal, eu não preciso desse emprego. É uma postura infantil. Outra coisa que é uma barreira dentro do seu crescimento profissional, dentro da valorização, é a postura infantil. Se você está insatisfeita, você constrói um plano, cria uma estratégia para sair dali, para conseguir um outro emprego. Não é ficar ameaçando, não é ficar só, né, falando da boca para fora. Isso é uma atitude infantil. Agora, por que a autoconfiança é um atalho, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de reconhecimento? Por que você precisa mudar essa postura, criar força interna? Porque não tem outro caminho, não tem outra forma além da autoconfiança. Você tem que saber em que você é boa, aquilo que é o seu diferencial. E é tão bom você saber disso, para naquele momento que vier a dúvida, será que eu posso ser demitida se eu me expressar demais? Será que as pessoas podem me criticar muito? Na hora que começar a vir esses pensamentos, você vai pensar, não, eu tenho capacidade de conseguir emprego em outro lugar, eu tenho qualificações, eu tenho um perfil. Você tem essa segurança de que se não der certo ali, você consegue fazer dar certo de outra forma. E olha como isso é bonito, gente. Se não der certo aqui, eu faço dar certo em outro lugar, de outra maneira. E às vezes fazer dar certo não é nem ir para uma outra empresa, é trabalhar por conta própria. Tem pessoas que ela não tem perfil para trabalhar para os outros. Eu demorei muito tempo para cair essa ficha de que eu não tinha esse perfil para trabalhar para outras pessoas. Eu adoro flexibilidade de horário. Eu adoro poder usar minha criatividade, usar minhas ideias à medida que elas vão vindo. Eu adoro esse dinamismo, esse movimento. E às vezes a empresa já tem a cultura dela, ela já tem o modo dela funcionar. E aí quem é muito criativo, quem gosta de uma rotina mais flexível, não vai se adaptar. Aquela pessoa que questiona muito o chefe, aquela pessoa que é participativa demais, talvez ela também não se adapte muito ao ambiente de uma empresa, a ser liderada. Para mim era muito difícil ser liderada por uma pessoa que não tinha capacidade de liderança. Isso para mim era muito difícil. Eu ficava pensando assim, não justifica isso que essa pessoa está fazendo. Em pensamento eu ficava questionando, né? Então para mim era difícil. Então algumas coisas, líderes muito autoritários, já trabalhei com pessoas autoritárias, é extremamente difícil para mim. Então eu fui entendendo, olha, não tenho perfil para trabalhar para outras pessoas. Cheguei a essa conclusão. Às vezes a gente demora a chegar em algumas conclusões, né? Porque a gente quer se adaptar demais, a gente quer se encaixar demais. E aí tem uma parte sua que está querendo mudança, que está querendo uma transformação, que está querendo explorar mais o seu potencial, as suas habilidades. O que acontece? Essa parte fica caladinha dentro de você, fica sufocada dentro de você porque você não explora.
E quando nós sufocamos os nossos talentos, quando nós sufocamos os nossos desejos, as nossas habilidades, a gente encolhe, a gente adoece. Tem uma parte nossa que quer mostrar nosso talento, tem uma parte nossa que quer crescimento. Dentro de você tem isso, tem uma força interna que quer mostrar para o mundo qual é o seu valor, qual é o seu potencial, qual é a sua visão de mundo, quais são os seus talentos. Tem uma parte sua que quer mostrar isso, mas muitas vezes você não acessa essa parte sua porque você fica se adaptando a roteiros das outras pessoas, você fica se adaptando ao que você acha que os outros querem de você. Então você tem que observar isso. Será que eu estou me escutando? Será que eu estou olhando para mim, estou entendendo onde eu encaixo, onde eu não encaixo? Você já parou para pensar nisso, né? Se você está num lugar onde você encaixa, onde você sente que você contribui, que você agrega valor, que dentro daquele espaço você cresce, os outros também crescem. Porque é muito bonito isso, né? Quando você está dentro de uma empresa onde você cresce, a empresa está crescendo, seus colegas estão crescendo. Mas tem empresas que você olha e você não vê crescimento de parte nenhuma. Ela parece uma terra estéril, tá todo mundo lá só no operacional, só trabalhando como se fossem robôs. Ninguém tem energia, ninguém tem empolgação, né? Você já chega lá sem energia, a sensação é de que aquele ambiente de trabalho te suga. Então você tem que pensar, o que esse ambiente está fazendo comigo? Está me dando energia, está me dando vontade de toda segunda-feira estar lá, ou a segunda-feira para mim é uma tortura? Se a segunda-feira para você é uma tortura, lamento te informar que você está no lugar errado, que você está num lugar que te faz mal, que você não está feliz, você não está satisfeita nesse lugar. Então, eu quero que você pense sobre isso, né? O que você está fazendo para ser valorizada, para ser reconhecida? O que você está fazendo para se sentir orgulhosa de si mesma? Esse é o ponto fundamental. Você tem orgulho de si mesma? Você tem orgulho do que você faz no seu trabalho? Da forma como você faz? Você sente orgulho disso? Tenta pensar o quanto você gosta do que você faz. Tenta pensar se o seu trabalho te traz energia ou se o seu trabalho faz você se sentir sugada, desmotivada. Se o clima do seu trabalho é um clima favorável. Eu acho muito interessante uma analogia às plantas. Quando você coloca uma planta num terreno que é favorável, né? Coloca uma planta em condições favoráveis ao crescimento dela, essa planta atinge o potencial dela. Agora, se você coloca uma planta, por exemplo, lá no meu consultório tem uma planta que parece que essa planta gosta de lugares onde tem maior ventilação, tem mais sol. E aí essa planta dentro da minha sala, ela não estava bonita, as folhas estavam ficando pequenas. E aí alguém teve a ideia de colocar essa planta, não fui eu, né? Alguém colocou essa planta numa parte externa e a planta está maravilhosa. Por quê? Porque ela está num local que tem as condições necessárias para o crescimento dela. Já tem outra planta no meu consultório que ela está maravilhosa. Por quê? Ela está num espaço que tem as condições necessárias. Então a gente tem que observar se o espaço que nós estamos tem condições necessárias para o nosso crescimento, ou se esse espaço nos encolhe, nos adoece, nos entristece, nos deixa sem energia. Você já parou para pensar sobre o ambiente que você está? Esse ambiente pode ser seu trabalho, pode ser as pessoas que você convive, pode ser sua família, pode ter vários ambientes onde você não se sente reconhecida, onde você não se sente valorizada, e inclusive você pode ter se habituado a isso, a não se sentir valorizada, a não se sentir reconhecida. Então, o trabalho é só um reflexo do que você já vive em outros espaços, a falta de reconhecimento, a falta de valorização. E como eu disse, você já se habituou a isso e aí tem que mudar esse tipo de mentalidade, né? A gente não tem que se acostumar com coisa ruim. A gente não tem que acostumar porque vem o medo de mudar, o medo de sair do lugar, né? Esse medo, ele adoece, esse medo faz mal, faz mais mal que bem. Então, 3
dificuldades para quem não se sente reconhecida, não se sente valorizada no trabalho. 3 tipos de pensamento que faz você continuar nesse lugar onde não há valorização, onde não há reconhecimento. Primeiro ponto, você já constatou, você já entendeu que não está feliz. O que te prende, o que te mantém nesse lugar onde você não está feliz? Primeiro ponto, o medo de perder. Medo de perder o emprego. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de perder esse emprego, não conseguir outro. Aí o que esse medo faz com você? O que esse medo tem também da sua história pessoal? Esse medo revela muito da sua história pessoal. O medo de perder o emprego, o medo de não conseguir outro emprego, é um pensamento de escassez. É um pensamento assim, se eu não tiver esse emprego, eu posso passar necessidade. Talvez você nem passe. Se eu perder esse emprego, vai mudar meu estilo de vida. Você está focada no que você vai perder caso você perca esse emprego. Então você está, eu vou ter que economizar, eu vou ter que ficar... Você começa a fazer uma lista mental, né? Você começa a pensar em tudo que você vai perder caso você seja demitida desse emprego. E aí, essa lista, né, ela deveria pesar para 2 lados, né? O que você vai perder caso saia dali, daquele lugar onde você não se sente valorizada, e o que você vai ganhar. O que eu vou ganhar se eu sair desse emprego, se eu for demitida desse emprego? O que eu ganho saindo daqui? Talvez eu ganhe mais liberdade, talvez eu ganhe mais tempo para pensar na minha vida, para planejar uma nova carreira, para planejar uma forma de obter um outro emprego. Ou se eu tenho um perfil mais empreendedor, eu vou ganhar tempo para planejar o meu negócio, eu vou ganhar tempo para estudar. O que você ganha se você sair daquele emprego? Talvez você ganhe até saúde. Eu trabalhei em um lugar que para mim era tão adoecedor que toda segunda-feira eu sentia uma dor no estômago muito forte. Eu trabalhava nesse lugar pela manhã. Toda segunda-feira eu sentia muita dor no estômago. A dor no estômago começava segunda e durava até sexta-feira. Era incrível, de segunda a sexta eu sentia dor no estômago. Quando chegava o sábado, o domingo, nem sinal dessa dor. E aí que eu me liguei, falei, opa, meu corpo tá me falando aqui, meu corpo está gritando comigo que eu não tô feliz nesse lugar, que esse lugar tá me fazendo mal. Então foi durante muito tempo assim, e aí começaram a aparecer outras coisas, outros problemas que eu não tinha, diarreias, foram acontecendo outros problemas no meu corpo, na minha saúde, enquanto eu estive naquele lugar. E aí o que estava acontecendo? Meu corpo estava dizendo, olha, esse lugar não é para você, esse lugar está te fazendo mal. E aí o que acontece? Quando você está muito presa ao medo de perder o emprego, ao medo de não conseguir o outro emprego, você não pensa nas suas habilidades, nas suas capacidades. Quais capacidades eu tenho para, caso eu não encontre um outro emprego, eu criar alguma porta? Quais capacidades eu tenho também, qual experiência, quais talentos eu tenho também, para eu tentar outras opções, outras alternativas, né? Então você tem que estar sempre com isso na sua cabeça. Quais são os seus talentos, quais são suas habilidades, quais são os seus diferenciais, aquilo que é seu, que valor que você agrega onde você está. Em várias empresas onde eu passei, eu percebia que eu sempre gostei muito de trabalhar com a criatividade, eu sempre gostei de ter ideias, de criar. Então eu percebia que isso colaborava, eu escrevia projetos sociais para empresas captarem recursos, eu fazia além do meu trabalho como psicóloga, né? Escrevendo projetos também. Então eu percebi que eu gostava de escrever, eu gostava de ter ideias, eu gostava de pensar soluções. Então aquilo era um ponto forte, era um diferencial competitivo, era um diferencial que eu tinha. Então eu pensei, como que eu posso usar esse diferencial para eu conseguir outros empregos, para eu conseguir outras oportunidades? Então, gente, eu me formei em 2011, de 2012 até hoje eu nunca fiquei sem emprego. Passei por lugares que realmente não foram legais, mas eu fui crescendo, fui aprendendo com esses lugares, fui entendendo até o que eu não queria, que tipo de lugar que eu não queria, que tipo de pessoa eu não gostaria de trabalhar.
O autoconhecimento, gente, não é só aquela coisinha bonitinha, né? Ah, eu sou isso, eu tenho essa característica, eu tenho essa característica. Você vai aprendendo até onde você não quer estar. E isso é ótimo, porque quando você descobre onde você não quer estar, você ganha saúde com isso, tá? E você vai descobrindo também o que te recarrega, o que te traz energia, o que te traz motivação. E aí, naqueles momentos que vem a desmotivação, o cansaço, porque a gente tem esses altos e baixos. Quando vem esses momentos, você já se conhece. Você não fica ali presa assim. Teve uma ligação bem agora. Então, o medo de perder o emprego, que revela um pensamento de escassez. Se você tem esse medo de perder o emprego, para olhar a sua história familiar. Eu já observei na minha história familiar que existe um pensamento de escassez. O meu pai, por exemplo, ele passou por uma experiência de escassez na infância. Os pais dele se divorciaram muito, ele era muito jovem, ele era o filho mais velho. Ele teve que assumir responsabilidades financeiras, mesmo sendo jovem. Então ele tinha muito medo da escassez, muito medo do que não ter o que comer, muito medo de não ter condições de sustentar a família. Então meu pai sempre reforçava isso, você tem que ter um dinheiro de reserva, você não pode ficar desempregada e tal. Ele sempre reforçava, porque tinha a ver com a história pessoal dele. Então para olhar a sua história pessoal, se sua família passou por experiências de escassez, alguma experiência assim, e aí reforçou esse pensamento, né? O medo de perder o emprego, o medo de ficar sem dinheiro. Outra coisa, outro medo que é muito comum, que atrapalha quem quer ser reconhecida, é o medo de ser julgada. Você está dentro de uma empresa, você não se posiciona, você não se expressa, você não diz não, porque você tem medo de ser julgada, medo de ser mal interpretada. E aí o que acontece? Você deixa de ser você dentro daquele espaço, você deixa de ser autêntica, você se transforma numa pessoa podada dentro do espaço profissional. E uma pessoa podada, uma pessoa que não se expressa, os outros não sabem o quanto ela é talentosa, o quanto ela tem potencial, quais as habilidades que ela tem, porque ela não se mostra. Ela tem medo de ser julgada, aí na hora de uma reunião de trabalho ela vai ficar calada. Pode ter a empresa está precisando de uma solução, de uma ideia para alguma coisa na reunião. Telefone tocando, gente. Aí o que acontece? A pessoa fica com muito medo de ser julgada e não se expressa, não fala o que pensa, não fala das ideias dela, não fala das soluções que ela tem para aquela situação. E aí, gente, se você não fala o que pensa, se você não fala as suas ideias, se você não se permite discordar dos outros, ninguém sabe o que você tem para oferecer. A realidade é essa, as pessoas não sabem o que você tem para oferecer se você não fala, se você não se expressa. E aí, outro medo que as pessoas têm, que impede elas de serem reconhecidas, de serem valorizadas, é o medo de não ser boa o bastante. O que é isso? O que é esse pensamento de não ser boa o bastante? Tem pessoas que fazem muitos cursos, se qualificam, estão sempre se atualizando, mas ela sempre acha que não é boa o bastante. Pode ser que chegue uma oportunidade na mão dela e ela recuse, porque ela pensa, eu não estou pronta, isso não é para mim. Porque, primeiro, a pessoa não conhece as habilidades que ela tem, os talentos que ela tem, e segundo, ela não se sente boa. Ela alimenta esse sentimento de que não é boa o suficiente. Então, tente pensar assim, isso já aconteceu com você? Você alguma vez já sentiu, olha, eu não sou boa o suficiente, tem vários cursos, várias qualificações, anos de empresa, mas tem esse pensamento, eu não sou boa o suficiente. E aí as coisas vão vindo até você e você não é valorizada porque você ainda não sabe do seu valor. Então, se você está numa empresa onde você não é valorizada, onde você não é reconhecida, se pergunte se você sabe o seu valor. Você sabe qual é o seu valor? Você sabe o quanto você agrega ali? Você já parou para pensar nisso? Deixa eu ver os comentários. Não tem coragem de mudar de emprego, não aceita desafios e fica estagnado. Exatamente. Temos que aceitar os desafios e mudar. Exatamente. Eu falei na live de terça-feira sobre um conceito de empreender.
Empreender é usar o seu tempo, usar as suas melhores competências técnicas, as suas melhores competências comportamentais, usar da melhor maneira possível para o seu crescimento e para agregar valor, aceitando riscos e desafios. Então a gente tem que aceitar, a gente tem que se desafiar também. O que você mudou nos últimos anos? Como você era há 2 anos atrás, como você era 5 anos atrás? Quais desafios você aceitou da vida, do trabalho? E o quanto isso te transformou? Eu postei um vídeo, acho que foi ontem, falando sobre isso, postei nos stories, falando sobre isso, sobre o quanto, não é eu falando, é uma mulher falando que ela gosta muito mais de quem ela é hoje, do que ela faz hoje, das habilidades que ela tem hoje. E eu me identifiquei muito com esse vídeo, porque eu gosto muito mais do que eu faço hoje, da forma como eu faço hoje, eu gosto muito mais de quem eu sou hoje. Então olha como isso é importante, você gostar de como você é hoje, das coisas que você faz. Se você gosta disso, é sinal de que você está num caminho de crescimento, está num caminho de transformação. Você está aceitando os desafios que chegam até você, mas você está aceitando como uma oportunidade de crescimento. Tem gente que os desafios chegam, a pessoa acha que a vida está perseguindo, olha como o mundo é injusto comigo. A pessoa está tão identificada com uma postura de vítima que vão aparecendo riscos e desafios que são oportunidades de crescimento, de transformação interna, e a pessoa acha que o mundo está perseguindo ela, que está todo mundo perseguindo, que vem todos esses pensamentos negativos, né, da pessoa que é vítima das circunstâncias. Keila, boa noite, isso mesmo. Teve um comentário aqui que eu não falei, eu não li em voz alta. O Jefferson falou outra coisa. Às vezes a pessoa não tem perfil para trabalhar para o outro, mas às vezes ela também não tem perfil para trabalhar sozinha. Existe muito isso, quem não tem perfil para trabalhar sozinha. Mas ela também não sai do lugar, não tem coragem. É isso. Tem gente que não tem perfil para empreender. A verdade é que o empreendedorismo não é para todo mundo. Tem pessoas que gostam de ser lideradas, tem pessoas que gostam, assim, que deem para ela um roteiro para ela seguir. Tem pessoas que gostam disso. E tem pessoas que gostam do movimento do empreendedorismo, né? Que gostam desse dinamismo, que gostam de criar ideias, de pensar soluções. Então, você tem que olhar o seu perfil. Qual é o seu perfil? Aida Damasceno, caramba, que live. Esse comentário que eu vi, eu li, mas não falei em voz alta. Deixa eu ver se tem mais. Isso mesmo. Então, o jeito errado. Qual é o jeito, quais são os pensamentos que criam mais barreiras, né? Pensamentos e comportamentos que criam mais barreiras. Medo de perder o emprego, medo de ser julgada, e aí para não ser julgada a pessoa não se mostra. E terceiro é a sensação de não ser boa o suficiente. Então a pessoa não é valorizada também porque ela não sabe do valor dela. Gente, coloca isso na sua cabeça. Nós não somos valorizados. As pessoas não nos valorizam. As pessoas reconhecem o valor que a gente se dá. Se você não se valoriza, as pessoas estão reagindo ao que você pensa sobre si mesma. Não adianta. Você pode ser uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita, esteticamente, fisicamente. Se você não acredita que você é bonita, então você vai viver como se você fosse uma pessoa feia. Tô falando isso porque eu vejo isso no consultório. Eu vejo pessoas que eu olho para a pessoa e falo assim, gente, essa pessoa é linda, mas a pessoa não acha. Então ela vive como se ela fosse uma pessoa feia. Ela acha que precisa mudar a aparência, ela acha que nunca é boa bastante para os outros. Tem gente que é assim com as competências, com as habilidades delas. Tem gente que é talentosa pra caramba, tem gente que é muito boa no que faz, mas a pessoa não acredita. E se você não acredita, mesmo sendo muito boa, você vai viver como se você fosse ruim naquilo. Você vai se comportar com as pessoas, interagir com as pessoas como se você fosse muito ruim naquilo. Entende o que a nossa mente faz?
O que a nossa insegurança faz? Às vezes a insegurança é um sentimento que você traz que não é correspondente a quem você é. Olha como isso é forte. A insegurança te faz se enxergar de maneira distorcida. Você pode ser muito boa, muito talentosa, muito bonita, mas você vai se enxergar como burra, como feia. Então você não se enxerga de uma maneira real, você se enxerga de uma maneira distorcida. Então a insegurança te faz se ver de maneira desvalorizada, de maneira diminuída. Mas não quer dizer que você seja uma pessoa sem valor, sem talento, sem beleza, sem inteligência. Quer dizer que você está se vendo de uma maneira diminuída, você está se desvalorizando. O seu olhar está viciado em se enxergar de uma maneira pequena, de uma maneira menor do que você é. Então tem que olhar para isso. Por que eu falei que o atalho, o caminho para ter reconhecimento é autoconfiança? Porque você vai se enxergar de maneira realista. A autoconfiança não é pensar que você é o bonzão, a boa zona, não é isso. A autoconfiança é reconhecer aquilo que você é boa, aquilo que você precisa melhorar. A autoconfiança não é se olhar como uma pessoa perfeita. A autoconfiança é ter clareza dos seus talentos, mas ter clareza também das suas imperfeições, dos seus defeitos. E aí a pessoa que se enxerga como alguém que está em desenvolvimento, alguém que é um aprendiz na vida, alguém que está se transformando, ela vai pegar aqueles defeitos, ela vai lapidar aqueles defeitos. Ela vai melhorar, ela está nessa busca por constante melhoramento, aperfeiçoamento de quem ela é. Então, a autoconfiança não é olhar no espelho e achar que você é a pessoa mais incrível do mundo. É se olhar de forma realista. Onde eu sou boa, onde eu sou talentosa, em que área eu sou inteligente. Talvez você olhe, eu não sou boa em matemática, e você acha que só porque não é boa em matemática você é uma pessoa burra. E aí você não está vendo outros tipos de inteligências que você tem. Existem vários tipos de inteligência. Existe inteligência matemática, existe inteligência verbal, existe inteligência artística, existe inteligência musical. E aí quando você fica muito presa àquilo que você não é boa, você deixa de olhar para aquilo que você tem talento, para aquilo que você tem facilidade para aprender, para desenvolver. Então, a autoconfiança é se olhar de forma realista, reconhecendo aquilo que você é boa, aquilo que você precisa melhorar. E ter uma mentalidade de aprendiz na vida é entender que você está sempre aprendendo, você está em constante aprimoramento. Então, não é um olhar arrogante. Às vezes a gente pensa que uma pessoa segura, que uma pessoa autoconfiante é uma pessoa arrogante, é o oposto disso. A pessoa autoconfiante, ela tem humildade para ver aquilo que ela não é boa. A pessoa autoconfiante, ela não se sente mal em admitir aquilo que ela não é boa. Você sabe, olha, para isso aqui eu não tenho talento, mas nisso aqui eu sou boa. Então ela é tão segura que isso aqui eu sou boa, mas isso aqui não. Então isso aqui eu vou deixar para quem é bom. Você não vai querer abraçar o mundo, você não vai querer provar que você é uma pessoa boa. Você sabe onde você é boa, onde você precisa melhorar e onde você nem quer desenvolver. Tem coisas que eu não quero desenvolver, tem coisas que eu não vejo necessidade, eu escolho, não vou me cobrar isso. Eu não vou me cobrar mudar nesse ponto aqui porque eu não vejo necessidade. A pessoa insegura, ela está o tempo todo tentando provar que ela é boa, então ela vai querer fazer além do necessário. Então, esses são alguns pensamentos que te atrapalham ser valorizada, ser reconhecida. Então, pegando esse ponto dos pensamentos, qual que é o jeito errado quando você está buscando crescimento profissional? Falei muito aqui nessa live. Quem assistiu do começo ao fim, talvez esteja até achando repetitiva, mas eu gosto de enfatizar para ficar mesmo na memória. Então, o jeito boazinha, o jeito errado de executar, o jeito errado de buscar reconhecimento, valorização. Ser boazinha e prestativa demais. Se você é boazinha e prestativa demais, as pessoas vão achar que você está satisfeita, que você está feliz, que você está legal ali naquele cargo que você está trabalhando atualmente. Então, não vão te respeitar. Outro ponto, fazer além do necessário.
A pessoa boazinha, prestativa, entra muito nessa questão aqui, ela quer fazer além do necessário. Então, o que acontece? Ela vai ajudar o colega, vai fazer serviço do colega, vai tentar fazer coisas que nem precisa, vai levar serviço para casa. E aí, quando você leva serviço para casa, você sacrifica a sua hora livre, você sacrifica o seu lazer, você sacrifica até o seu tempo de estudo. Então, olha só, se você não está se sacrificando demais. E o que eu falei? A relação de trabalho é tipo uma relação afetiva, uma relação amorosa. Tem que ter reciprocidade. Se não tem reciprocidade, você está numa relação de trabalho tóxica. Se você faz muito e não tem retorno, você está sendo explorada. Se você faz muito, se dedica além e você não tem um retorno financeiro, não tem reconhecimento, você tem que observar se essa empresa é um lugar saudável. Outra coisa que eu não falei aqui e que eu quero enfatizar isso. Tem lugares que você não vai ser reconhecida. Infelizmente, tem lugares que talvez você já tenha acostumado as pessoas a te verem daquela forma, boazinha, prestativa, legalzinha, talvez você tenha habituado as pessoas a te verem dessa forma, você não vai ser reconhecida nesse espaço. As pessoas já têm uma imagem sobre você. Então, esse reconhecimento vai vir quando você mudar, talvez até de emprego. Então, observa se dentro da empresa que você está, se no lugar que você está, existe essa possibilidade de reconhecimento ou todo mundo já está acostumado a te ver de determinada forma, todo mundo acha que você está satisfeita naquele cargo. E aí eu quero te falar que se você percebe que está todo mundo habituado a te ver daquela forma, você vai ter que vai levar muito tempo para eles te verem de outra forma. Então, nesse caso, se o reconhecimento não existe, tem lugar que o reconhecimento não vai existir, tá? Então, tenha essa percepção. Olhe para o lugar onde você está, olhe para a cultura daquela empresa, para o clima organizacional, para o clima daquela empresa e observe se o reconhecimento vai acontecer ali. Eu já vi pessoas, profissionais de alto nível, profissionais de vendas, por exemplo, que geravam alto lucro para a empresa, lucro muito alto mesmo, e o reconhecimento não veio. Então você pode ser muito bom, mas se aquela empresa, se a cultura daquela empresa não existe, essa reciprocidade, fica ligada que ali não vai existir, que ali é uma terra estéril. Dali não nascem bons frutos. Porque existem empresas que ela tem uma mentalidade de lucro, 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 mas ela não tem uma mentalidade de valorização do profissional. Então, observa isso, né? Observa o ambiente onde você está. E aí, gente, qual é o jeito certo para você alcançar reconhecimento? Falei essa live toda, o jeito certo é ser uma profissional segura, ser uma profissional autoconfiante. O jeito certo é ter um plano de crescimento pessoal. Você vai crescer profissionalmente, mas não é focada naquela empresa específica, não é focada na empresa que você está. É um plano de crescimento para a vida, é um plano de crescimento que vale para qualquer lugar onde você estiver. Você pode mudar de empresa que a sua mentalidade está alinhada ao crescimento. Então você tem que ter uma mentalidade de crescimento. O jeito certo é ter essa mentalidade de crescimento. Qual que é a mentalidade de crescimento? Mentalidade de aprendiz. Estou aprendendo, estou me aperfeiçoando, estou me curando, porque muitas vezes nós temos bloqueios emocionais que nos impedem de crescer, tem muitas inseguranças que a gente traz, que tem a ver com feridas da infância, tem a ver com nossa história familiar. Lembra que eu falei do pensamento de escassez? O pensamento de escassez tem a ver com a sua história familiar, pode ter a ver. Outras pessoas da sua família podem ter vivido experiências de escassez e foi passando esse pensamento, esse medo de geração em geração. Talvez não foi nem seu pai ou sua mãe que viveu uma experiência de escassez, talvez foi sua avó, o seu avô, seus bisavós, mas eles foram passando aquilo para cada geração, aquele medo da fome, medo da pobreza, medo da falta de dinheiro,
foi passando isso e foi dizendo, olha, você tem que fazer de tudo para ficar nesse emprego, você tem que fazer de tudo para não perder o emprego, para você não passar nenhum tipo de necessidade. Então é olhar para isso, né? Eu tenho que me curar dessas crenças familiares, eu tenho que me curar das minhas feridas. Gente, eu queria poder falar que a gente não tem feridas, que as feridas não têm impacto na nossa vida, mas tem, as feridas emocionais impactam em todas as áreas. E tem feridas que você se dá conta dela depois que você se torna adulto. As áreas mais afetadas pelas feridas da infância são relacionamentos amorosos, área profissional, área financeira e saúde. As áreas mais afetadas. Então, se você percebe que nessas 4 áreas a sua vida está empacada, a sua vida não anda, para pensar. Talvez tenha algum tipo de ferida, talvez tenha algum tipo de cultura, história familiar que te mantém empacada nesse lugar. Pequeno passo para você começar a mudar hoje, se você quer reconhecimento. Para de fazer além do necessário. Se você está numa empresa, se você é aquela profissional que leva serviço para casa, que faz trabalho da empresa no final de semana, no seu tempo livre, no seu feriado, comece a parar de fazer isso. Faça o necessário. E tenta pensar o seguinte: eu preciso usar o meu tempo da melhor maneira possível. O tempo que eu estou levando trabalho para casa, talvez eu estou ajudando a empresa a economizar um funcionário, mas eu estou me sacrificando. A empresa está economizando um funcionário, mas e eu? Eu estou me sacrificando, eu estou sacrificando meu tempo livre, que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar fazendo uma atividade física, ou tendo um momento de lazer, porque o momento de lazer também te ajuda a ter mais energia no trabalho, te ajuda a se manter mais motivada no trabalho. Então você está se sacrificando. Então faça o necessário. Não se preocupe em ser aquela funcionária boazinha que agrada. Para de tentar agradar. Se você não concorda, se expresse mais, fale mais sua opinião e comece, se você ainda não tem mentalidade de crescimento, comece a desenvolver essa mentalidade. Eu preciso aprender, não é aprender, é fazer aquele monte de cursos. Não. O que eu preciso aprender para o meu crescimento, para o meu amadurecimento? Talvez seja necessário terapia. Para crescer, você tem que ter uma maturidade emocional, crescer profissionalmente, para ser valorizada. Porque a maturidade emocional te ajuda a ter mais postura, mais posicionamento, falar sim, falar não. Te ajuda a lidar com os medos, com as inseguranças, com as emoções que às vezes vêm de forma desordenada, raiva, tristeza, mágoa. Te ajuda a lidar melhor com essas emoções, sem se colocar como vítima, assumindo maior autorresponsabilidade. Então isso é importante. E muitas vezes esse amadurecimento emocional vem através de um processo terapêutico. É a terapia que vai te ajudar a ter mais conhecimento, é a terapia que vai te ajudar a lidar com as suas emoções de uma maneira mais saudável, sem se machucar, sem machucar os outros. Porque quando as nossas emoções estão descontroladas, a gente corre muito risco de se machucar, de machucar as outras pessoas, de alimentar padrões que nos fazem mal, padrões de comportamento. Então é necessário isso. Se você ainda não passou por um processo terapêutico, psicoterapêutico, se permita passar por esse processo, mas não com aquela urgência de eu tenho que mudar para ontem, mas de viver o processo, tudo aquilo que o processo psicoterapêutico proporciona. Eu costumo falar para as pessoas que eu atendo que cada sessão são sementinhas que são plantadas, né? São pensamentos novos, olhares novos, percepções novas, que talvez naquele momento não vai fazer sentido, mas 2 semanas depois, 1 mês depois, aquilo começa a germinar, aquilo começa a florescer dentro de você. Então tem que viver esses processos de crescimento, se colocar nesse lugar de aprendiz na vida. O que eu preciso aprender? O que eu preciso me curar? O que eu preciso resolver dentro de mim para eu me valorizar? Para eu ser aquela profissional que reconhece o seu próprio valor
E quando você reconhecer o seu valor, quando você tiver convicção do seu valor, as pessoas vão reconhecer também. As pessoas vão ver que você transmite isso, né? A insegurança, a gente mostra ela até sem falar, até com a boca fechada. A insegurança ela é visível. A sua postura, o seu olhar, até a maneira de se vestir, a insegurança ela é visível, da mesma forma que a autoconfiança é visível também. Então você transmite isso, mesmo calada, mesmo quieta. Vocês já notaram quando uma pessoa que é segura chega no ambiente? A postura, o jeito de andar, tudo isso comunica o que a pessoa vive por dentro, tá? Então, gente, vou encerrar por hoje. Marcília, minha mana Sheila está presente na live. Seja bem-vinda, Sheila. Que live essencial. Júlia, boa noite. Simone falou, adorei a live. Thaís, boa noite. Bruno, boa noite. Jefferson, obrigada a cada um de vocês. Gratidão a cada um que acompanhou essa live, que contribuiu com os comentários. Espero ter contribuído também. Quantos ensinamentos precisos para todos nós. Parabéns. Obrigada, Keila. Gente, muito obrigada a cada um de vocês por estar aqui até agora. Keila, Sheila, Jefferson, Bruno. Tem pessoas que ficam caladinhas, que eu não sei, que estão assistindo a live. Essas pessoas também. Obrigada, gratidão. Thaís. Deixa eu ver quem mais que não deu um oi. A Júlia, já falei. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. É isso. Caramba, que live, muito bom. Então, gente, vou encerrar por hoje. Semana que vem tem live, terça-feira. Então, olha só. Toda semana vai ter live, terça e quinta-feira, às 21h15. Então, fica ligada. A partir de agora eu vou falar muito sobre a área profissional. Então, quem está buscando reconhecimento profissional, quem quer crescer profissionalmente, quem quer desenvolver uma mentalidade favorável ao crescimento profissional, continue acompanhando minhas lives, vou falar muito sobre isso. Vou falar muito sobre isso também no conteúdo do feed. Então acompanhe. Tem gente que não gosta muito de assistir as lives pelo Instagram. Essas lives também estão disponíveis no meu canal. É só acessar o link na minha bio. Então quem quiser assistir no YouTube tem como assistir lá, tá? Então é isso, gente. Semana que vem eu tô de volta com mais live. E é isso. Boa noite, bom descanso para todos vocês. Até a próxima live.